Abel Ferreira falou isso sobre os jogadores titulares do ataque do Palmeiras e se atentem a uma coisa que ele vai falar, ó, se liga só. Este segundo semestre, o Maurício e o Sousa têm tido um rendimento espetacular. Nós gostamos muito desta complementaridade entre um jogador de apoio e outro de profundidade na equipa. Uma sorte para mim que tenho 4 jogadores na frente e o campeonato é longo, há muitas competições e eu preciso deles todos. Mas como te disse, eles têm que demonstrar, têm que ir atrás. Essa fala para mim deixa muito claro que o Abel tá falando isso diretamente para Vitor Roque e para Flaco Lopes. Tem que demonstrar e tem que ir atrás. Ou seja, para mim tá claro, Maurício e Sousa são titulares do Palmeiras hoje. Vitor Roque pode ganhar a vaga? Pode, ele é muito bom. Flaco Lopes pode voltar? Pode, ele é muito bom. Ele precisa correr atrás, ele precisa fazer mais do que o titular. Hoje o titular é o Maurício. O Flaco tem que fazer mais que o Maurício. Pra mim tá muito claro. O Vitor Roque tem que fazer mais que o Sousa, tá muito claro. Ah, Rick, mas e se fizer? Ah, e se fizer, ganha a vaga. Mas não tem vaga cativa. Isso pra mim tá muito claro nessa fala do Abel. Eu não gosto de olhar para metade de um jogador, né? Porque há jogadores que são só metade, né? Só acham que vale a pena jogar quando temos bola. Não. O tempo em que os jogadores, que eu já ouvi muito, mas o ponta não tem que defender, o centroavante não tem que defender. Vocês viram como é que a Espanha jogava? Não. Viram? Essa conversa de que não tem que defender, ela é loucura, pô. Futebol moderno, todo mundo tem que defender. Pelo menos 8, você vai ter que fechar nas 2 linhas de 4, pô. A galera é muito romântica. O pica não marca. Que pica não marca, velho? Se seu time tem 4, 5, 6 picas, os caras não vão marcar, pô? Eu tenho o Arias, eu tenho o Paulinho. Aliás, vamos lá. Arias, Vitor Roque, Flaco Lopes, os 3 de frente, Paulinho. Os 4 não marcam. Vão marcar com 6. Aí eu tenho o Andréas, que é um maestro, também não marca. Pô, não existe isso, pô. Esse papo de o pica no marca é loucura, não existe isso. Você vai ter casos em específico, onde é o Messi, o time joga pro Messi, beleza. Agora, é isso. E aí, por que eu peguei essa fala do Abel? Porque hoje o que a gente tem é a dupla Maurício e Sousa entregando muito nesse pós-Copa. E quando eu pegar aqui para vocês verem o mapa de posicionamento médio de 2 dos últimos jogos do Palmeiras, vocês vão entender do que eu tô falando. Esses são os mapas, eu vou colocar na tela aqui, ó. Esses são os mapas de posicionamento médio. E aqui a gente percebe, e aqui eu quero falar sobre o Maurício, tá? Que pra mim tá sendo, junto com o Arias, o melhor jogador do Palmeiras nesse pós-Copa. E aí vocês reparam como, ó, contra o Fortaleza, se eu não me engano, foi isso aqui. Contra o Fortaleza, esse primeiro. Aqui, ó. Você vê o Maurício baixando pra jogar e o Sousa atacando. O posicionamento médio dos dois até que foi parecido, né? Foi muito próximo. Mas é os movimentos complementares que o Abel tanto pede. E alguns jogos, quando você precisa construir mais, como foi o jogo contra o Coritiba, você vê o Maurício, e aqui tá ao contrário, tá, esse mapa, que é jogo fora de casa, você vê o Maurício baixando pra linha de meio campo, a ponto de você ter o quê? Um quarteto de meio campo, ó. Você tem o Marlon, o Andréas, o Maurício e o Arias. Com esse quarteto, o Palmeiras gera muito jogo. E aí o Sousa fica atacando a profundidade. Isso aqui, pra mim, é o segredo desse Palmeiras pós-Copa que tá jogando muita bola. Coisa que muita gente fala que o Flaco sabe fazer, baixar pra jogar, ele até sabe, mas ele não gera tanto jogo quanto o Maurício, ele é muito mais decisivo, né? Ele baixa aqui na entrada da área, gira e tenta finalizar. Então quando a gente olha pra esse Palmeiras pós-Copa, que tá jogando muito bem, pra mim fica muito claro que o motor desse time é o Maurício. E é por isso que eu acho que vai ser uma ladeira pro Flaco tentar voltar a ser titular desse time. Porque o Maurício compete com o Flaco. E o Flaco não gera a mesma quantidade de jogo que o Maurício. Se a gente olhar aqui, ó, pros números, e eu já vou colocar alguns lances pra gente analisar aqui. Se a gente olhar só para os números do jogo, a gente pega qualquer jogo, tá? Dessa volta do Campeonato Brasileiro. Eu posso pegar, inclusive, Vitória e Palmeiras, tá? Porque é um melhor exemplo, porque a gente teve o Flaco entrando no intervalo. Foi um jogo que cada um jogou 45 minutos, então a gente consegue comparar os números deles. Quando a gente olha isso aqui, ó, vamos lá. Vitória e Palmeiras. Maurício jogou 45 minutos, fez um gol, saiu no intervalo. E o Flaco também 45 minutos, entrou no intervalo no lugar do... Aqui tá como o Gustavo Gomes, mas ele entrou no lugar do Maurício também, na mesma janela de substituição. Quando a gente olha para os números, ó, vamos lá. Ações com bola. O Flaco teve 26 ações, o Maurício teve 32. Ou seja, o Maurício já teve mais ações que o Flaco no mesmo tempo de jogo. Mas o que eu quero ver é isso aqui, ó.
Perda de posse de bola. O Flaco perdeu 11 vezes a posse, enquanto o Maurício perdeu 7 vezes a posse. Ou seja, o Flaco, com menos toques, teve mais erros. Praticamente metade das ações dele com bola, ele perdeu. De 32 do Maurício, ele perdeu a posse apenas em 7. Ele gera muito jogo. O Palmeiras, para ter posse de bola, para ter controle de jogo, o Maurício te entrega mais isso. O Flaco te entrega mais erros, muito porque ele arrisca mais, muito porque ele é muito mais vertical. Quando a gente olha para os passes do Maurício e do Flaco, você vai ver que o passe do Flaco, ele dá poucos passes, ó. Ele deu 13 passes e errou 4. O Maurício dá muito mais passes, ó. Ele deu 23 passes e errou apenas 3. Então o Maurício, ele te entrega uma coisa que o Flaco não entrega, que é gerar jogo. O jogo passa muito pelo Maurício, o jogo passa pouco pelo Flaco, ele é mais decisivo. E aí o que a gente tá vendo nesse pós-Copa é o Maurício sendo decisivo, que é o que faltava talvez nele, não sei se ele vai sustentar. E aí, pra vocês entenderem a importância dele, e eu tô vendo muita gente no chat falando, vamos ter muitos jogos, todo mundo vai jogar, perfeito, cara, esse é o ponto. A gente ter todas as opções é perfeito, mas a gente vai ter que normalizar o fato do Maurício hoje pro time, dentro de uma análise fria do jogo, o Maurício hoje é mais relevante pro time titular do Palmeiras do que o Flaco Lopes. E aí, por exemplo, eu separei alguns lances, só pra vocês entenderem a questão do Maurício. O Maurício, como um cara, quando o Palmeiras tá roubando a bola e saindo em transição, ele é muito importante. Pausa para hidratação! E aí, meu cacto, já bebeu sua água hoje? Tem que se hidratar, tá bom? Cuida da sua saúde, eu quero você muito bem saudável, tá? Aproveite essa pausa para hidratação aqui, já deixa o seu like e o hype para apoiar o canal. E eu quero um comentário seu também aqui sobre o vídeo, mas eu te apresento a Covil Store. O link tá aqui na descrição, tá bom? No Covil Store você recebe as melhores ofertas de produtos de diversos segmentos, tá bom? Se você é criador de conteúdo, tem uma lojinha específica lá só para produtos que vão te ajudar a produzir conteúdo, microfone, luz, teclado, PC, o que precisar. Tem lojinha de artigo esportivo, camisa, bola, camisa retrô, que eu gosto muito, tudo na Covil Store. Segue aí com o vídeo. Porque olha só, pouca gente fala sobre isso, mas olha como ele já recebe quebrando o pescoço. É isso que se espera de um camisa 10, pô. Ele, antes da bola chegar no pé dele, ele já sabe exatamente o que ele vai fazer. Ele já sabe exatamente o que ele vai fazer. E o Maurício, ele é rápido, ele não prende a bola igual o Flaco Lopes. E é muito por isso que o Palmeiras tá jogando tão bem com o Maurício agora. Ó, dominou, é um toque pra dominar, ajeitando o corpo, e aí ele já vai pifar o Sousa. Em 2 toques ele colocou o Sousa na cara do gol. O Sousa quase fez o gol. Então, primeiro lance, a gente já vê o quanto ele agiliza o jogo. O jogo do Palmeiras é muito rápido com ele. Muito rápido. Isso aí a gente vai ver em várias situações de jogo, tá? Em várias situações de jogo a gente vai ver o Maurício fazendo esse tipo de jogada. Por exemplo, ele faz muito uma coisa que eu acho que é pouco valorizada, que é isso aqui, ó. Baixar pra jogar e inverter bola. Isso aqui, ó, a galera nem lembra depois. A galera nem lembra. É aqueles números que eu trouxe sobre o Flaco ser menos participativo com o Maurício, é isso, ó. O Maurício baixa e limpa uma jogada. Muitas vezes, é que nesse lance não sai o gol, mas vamos supor que saísse o gol no final das contas. A galera ia lembrar o quê? Do Arias aqui pegando no individual, do Piqueires passando, da assistência do gol. Não iam lembrar que lá no início da jogada o Maurício baixou, teve superioridade numérica e inverteu a bola. Ele gera muito jogo, entende? O que o Maurício faz é gerar jogo. A bola tá toda hora passando pelo pé dele. E isso para um meia é excelente, cara. Aqui eu trago um lance que eu já falei algumas vezes pra vocês, que às vezes vocês têm uma percepção de que o Maurício tá sumido do jogo, e eu falo, pô, vocês não perceberam o tanto que o Maurício participou? E a galera fala, não, pô, não vi, porque ele não deu assistência, não fez o gol. Ele faz isso o tempo todo. Isso aqui, ó. Palmeiras vai sair, pá, olha como o Maurício baixa, pra ser só um suporte, só um desafogo, pra dar a opção de passe pro Arias, e ele faz isso aqui, ó. Chegou nele, toque de primeira, limpou a jogada. É o que eu falo pra vocês várias vezes, o Maurício é um jogador de jogo de primeira. Ele baixa, ele dá uma opção de passe, escora uma bola, o cara sai jogando. Ponto. Ah, Rick, mas isso é fácil. Só que quando o time não tem esse tipo de jogador, muitas vezes o Palmeiras falta esse meio, o Palmeiras não consegue sair jogando porque falta esse jogador que baixa pra dar o suporte, que toda hora tá dando opção. E aí o Palmeiras começa a bola longa. Então esse Palmeiras de mais posse de bola passa muito pelo Maurício. Ele baixar e dar opção. Baixou e deu opção, baixou e deu opção. E o Palmeiras vai controlando os adversários. Só que eu entendo, né, que o Maurício, muitas vezes o cara espera uma jogada mais plástica por ele ser esse camisa 10, né, do time, em tese. Mas o pós-copa do Maurício, ele tá fazendo isso. Olha só, outro lance. Roubada de bola. Antes dele receber, ó, deixa eu tirar o chat. Ó, olha a distância que a bola tá. Ele já sabe que ele vai receber essa bola.
ele já tá quebrando o pescoço. Isso pra mim, pra um meia, é absurdo. Se vocês olharem o que o Andrés Pereira faz quando a bola tá chegando nele, ele quebra umas 5 vezes o pescoço, assim. Ele já mapeou aqui, a bola tá chegando pra ele. Ó, já mapeou ali antes da bola chegar, ele já mapeou o espaço todo, ele já sabe o que ele vai fazer. E isso pra mim é um meia do futebol moderno. Ele já sabe o que vai fazer. E em relação ao Flaco, é um defeito que o Flaco tem. Ele domina, gira e aí ele decide o que ele vai fazer. Muitas vezes dá muito certo, muitas vezes ele perde a bola. O Maurício ele já domina sabendo o que vai fazer. E às vezes é uma coisa simples, às vezes não. E aí o Maurício, o que ele faz? Ele já sabe o que ele vai fazer, ó. Ele dá o toque de primeira. E o Sousa quase faz o gol. Aí eu pergunto pra vocês, eu amo o Flaco Lopes, mas vocês acham que é certeza que ele teria dado esse tapa de primeira pro Sousa? Percepção, tá? O Flaco ia dominar essa bola, ia girar em direção ao gol e aí ele ia tomar uma decisão. E aí nesse momento o Sousa talvez já tivesse até impedido. É isso, ó. Agilizou a jogada, pô. Agilizou e pifou, igual um 10. É exatamente isso que eu espero de um camisa 10 do Palmeiras. Isso aqui só do último jogo, tá? Se a gente for pegar os melhores momentos dos outros jogos, ele tá fazendo isso o tempo todo, cara. Aí, o Flaco ia lasanhar, exatamente, pô. Exatamente. O Flaco ia tentar fazer o gol ele mesmo. Pois é. Vocês já perceberam a quantidade de passe que o Flaco dá pra jogador que tá impedido? Porque ele demora, pô. Teria carregado a bola, ia querer resolver sozinho. Exato, pô. E é por isso que eu tô falando da importância do Maurício. Não é que ele seja mais jogador que o Flaco. O Flaco acho que é até melhor. Mas o que ele gera de jogo, o que ele gera de volume é absurdo, ó. Isso aqui ele faz muito, tá? Ó, Marlon é o primeiro passo do meio campo do Palmeiras, na saída de bola. O Marlon tá marcado, o cara tá fazendo individual no Marlon. O que o camisa 10 tem que fazer nessa situação? E o Maurício faz isso o tempo todo, cara. Ele baixa pra dar uma opção, pô. O cara tá no Marlon, o cara perdeu o tempo dele no Marlon, porque o Maurício baixou pra dar opção. Parece bobagem? Parece. Mas olha como o jogo flui. Olha como o jogo flui. É isso, é o meia que dá a opção o tempo todo. Entende? O meia que toda hora dá opção. Ah, o cara tá marcando o meu primeiro volante. Eu baixo ali, faço superioridade numérica e meu time sai jogando. É isso que eu espero de um meio campista. Outra coisa aqui que me chamou muita atenção só desse último jogo, ó. Isso aqui é sensacional, ó. O Maurício cai como ponta. E aí vocês reparam, ele já baixou por dentro, já foi no espaço, já foi em todas as situações possíveis. Desceu como ponta também. Por quê? Porque aqui ele traz esse pé oposto aqui pra jogar como um armador e ele vira o arco. Ele ajuda a articular o jogo. Você espera isso do Maurício ou do Alan? Seu arco. Eu espero do Maurício. O Alan é melhor sendo a flecha. Olha a diferença. Pro Alan ter essa liberdade, vocês entenderam que pro Alan ter essa liberdade, precisou o Maurício fazer o jogo sujo? Porque senão, esse passe aqui, ó, esse passe ia ser no Alan. O Alan ia receber essa bola de costas, ter que girar e driblar, enfim. Pro Alan ter essa liberdade que ele teve no segundo lance, precisou o Maurício sair da posição lá de atacante, que ele é um segundo atacante barra meia, e baixar como um ponta, pra liberar o Alan. É um jogador muito tático, pô, muito inteligente taticamente. E aí ele gera, faz essa tabelinha, Marlon é monstro, e deixa o Alan nessa condição aqui de dar assistência pro gol do Arias. O Maurício ter feito essa ponta direita ali, liberou total o Alan pra ser a flecha. E o Alan é muito melhor sendo a flecha do que sendo o arco, pô. O Alan é jogador de explosão física. E aí eu finalizo com o quê? O que ele faz também. Por isso que eu tô falando que ele é completo. Ó, já baixou pra jogar, já deu superioridade, já pifou, já veio pra tabela. O que falta ele fazer? Atacar o espaço. Aqui, ó, o Arias vai roubar essa bola. O Arias também é monstro, tá? Vai roubar essa bola. E é aqui que eu falo que o Maurício é muito inteligente, cara. Ele sabe a hora que ele precisa vir buscar a bola no pé e ele sabe a hora que ele precisa atacar o espaço, cara. É um dos jogadores mais táticos que tem no Palmeiras, cara. Roubou a bola, ele já sabe, ó. Essa bola não é no pé, essa bola no, ele tem o espaço, ataca o espaço. Ah, mas eu sou o 10, eu preciso pifar. Não, irmão, eu sou o jogador que vou fazer o que precisar pro jogo. Se eu tô numa situação que tem um espaço pra atacar, eu vou atacar o espaço. E é isso que ele faz. E ele ataca o espaço. Ele faz o que, em tese, não era ele que devia fazer e acaba fazendo o gol. Então vocês percebem a riqueza do jogo do Maurício? Eu entendo que muita gente acha que falta continuidade, eu também acho. Às vezes ele começa a sumir um pouco dos jogos. Acho que fisicamente ele tá evoluindo, ele tá cada vez melhor. Mas assim, é um jogador que baixa como volante. Quando precisa ser o 10 da pifada, ele é. Quando precisa ser o jogador do suporte, do jogo sujo ali do lado, ele é. E quando precisa atacar o espaço, ele ataca. É um meio campista muito completo, cara. Muito completo, gera muito jogo. E eu acho que passa muito pelo Maurício essa excelente fase do Palmeiras no pós-Copa, cara. O Palmeiras tá controlando os adversários porque o Maurício tá o tempo todo se movimentando para dar superioridade numérica. O Palmeiras sempre tá com mais jogadores no setor da bola. E se vocês repararem, sempre no setor da bola está o Maurício. Sempre. A bola tá com o Marlon, Maurício baixa. A bola cai do lado direito ali pra saída, ele
cai pra direita. Ah, é ataque ao espaço? Maurício dobra junto com o Sousa. Ele tá o tempo todo gerando superioridade numérica. Então, o que eu posso falar pra vocês? Eu, particularmente, tô muito satisfeito, cara, porque pra mim o Flaco era incontestável titular do Palmeiras. E o Maurício está sendo, pra mim, na minha leitura, na minha análise, quero saber a opinião de vocês, o Maurício está sendo melhor do que o Flaco nessa função. Eu não acho que o Flaco vai conseguir fazer essa função tão bem quanto o Maurício, mas aí que tá o ponto. Um dos dois ficar no banco, porra, que isso, cara, que sonho, cara. Que sonho. Você ter o Maurício para jogos de mais controle. Ah, preciso trocar mais passe, preciso gerar superioridade. Maurício. Preciso ser mais vertical. Flaco Lopes. Você tem os dois no seu elenco. Os dois que te entregam coisas diferentes. A minha leitura é, para esse estilo de jogo do Palmeiras, o Maurício é melhor. Mas não é sempre que o Palmeiras vai ter posse de bola. Vai ter jogo que o Palmeiras precisa de um pouco mais de individualidade ali na frente. Aí tem o Flaco. Então, você tem dois titulares. Você curtiu esse vídeo? Então deixa o like, deixa o hype, não custa nada. Mas deixa um comentário também, porque eu quero saber a sua opinião, ela é muito importante aqui nesse canal, tá bom? Não deixe de se inscrever. E eu separei alguns produtinhos aqui no Mercado Livre. Entra por ele e compra alguma coisa que você vai ajudar o canal do Rico Covil. Você não vai gastar nada mais e você vai estar destinando uma parte da compra que você fizer pro canal do Rico Covil. Então dá essa força aí, pô. Se você precisar comprar alguma coisa aí, uma geladeira, um videogame, qualquer coisa, você entra aqui pelo produtinho que eu separei e aí você faz a sua pesquisa pelo aplicativo que vai contar uma comissão aqui pra nós, tá bom? Então, ó, tá passando outros vídeos aí, deixa o seu like, seu hype, tamo junto, é nóis!